Muito bem, o que não falta hoje é pauta econômica para o Rodrigo comentar, mas sempre com aquela perspectiva do mundo político, do comportamento humano que a gente traz no nosso jornalismo vigilante. Lula afirmou nessa terça-feira que a alta constante do dólar faz parte de um jogo especulativo de interesse contra o real. Em entrevista à Rádio Sociedade, o petista também disse que vai ter uma reunião em Brasília sobre o tema nesta semana. Vamos assistir. O mundo não pode ser vítima de mentiras. A gente não pode inventar as crises. A gente não pode jogar a culpa. Eu vou te dar um exemplo. A semana passada eu dei uma entrevista no UOL. Depois da entrevista, alguns especialistas começaram a dizer que o dólar tinha subido por conta da entrevista do Lula. E nós fomos descobrir que o dólar tinha subido 15 minutos antes da minha entrevista. É um absurdo, veja. Obviamente que me preocupa essa subida do dólar, é uma especulação. Há um jogo de interesse especulativo contra o real nesse país. E eu tenho conversado com as pessoas do que a gente vai fazer para tomar. Eu estou voltando quarta-feira, vou ter uma reunião, porque não é normal o que está acontecendo. Não é normal. E eu acho que a minha visão sobre o Banco Central não é uma visão teórica, é uma visão de um presidente que já foi presidente, que teve o Banco Central sob o meu domínio durante 8 anos e com total autonomia. Rodrigo Oliveira é o nosso Mr. R, que se refere ao Lula como Mr. L, por isso a gente brinca. Nós já comentamos que saiu até a tabela com o preço do dólar minuto a minuto, antes, durante e depois da entrevista do Lula. Então havia ali, evidentemente, uma perspectiva de que ele falaria, repetindo o mesmo discurso contra o corte de gastos, sempre contrariando ali o direcionamento rumo ao equilíbrio fiscal. Então, já os operadores foram se acertando para aquilo que estava prestes a acontecer. E depois só piorou. Então, o Lula insiste nessa mesma narrativa que já foi devidamente refutada com tabela e tudo, Rodrigo, é isso? É exatamente isso. O interessante disso, Felipe, é o seguinte, o Lula se apegou a esse negócio dos 15 minutos antes, etc. e tal, mas isso é uma fala, é uma desculpa que não faz muito sentido. É como se fosse você tá jogando futebol com um amigo e quebra uma vidraça. E aí o seu pai chama todo mundo e fala, olha, quem quebrou a vidraça? E você conta, não, foi o fulano, ele quebrou, inclusive chutou com o pé direito. E aí o fulano fala assim, não, eu chutei com o pé esquerdo. Como se isso não tivesse causado a quebra da vidraça. Então, no fim das contas, o que o Lula está fazendo é dar uma desculpinha para tentar desconstruir tudo que ele tem feito, que ele tem causado, que é, desde essa entrevista que ele fala é numa sexta-feira, mas isso começou lá na terça-feira, quando o Lula abriu a campanha municipal que ele tem feito, e começou com esse proselitismo sem fim e sem cabimento, né? Isso trouxe o dólar para onde está hoje, 5,68, 25 ou 26 centavos, desde aquela terça-feira, quando o Lula começou a falar, criticar o Banco Central, criticar o corte de gastos e outras coisas mais. Mas é uma desculpa que não faz nenhum sentido e que não... E quando o Lula fala, eu vou a Brasília, sem querer... Quando o Lula fala, eu vou a Brasília resolver esse problema, o problema para ser resolvido é fácil. Basta parar de falar. É simples. Não, pode falar de outras coisas. Basta não fazer parecer que há um problema, que o Banco Central tem que intervir ou que alguma outra coisa tem que ser feita. Basta o Lula ficar na dele e falar sobre política, que ele faz muito bem, inclusive. Aliás, o título da nossa transmissão no canal no YouTube é A Campanha Infinita de Lula, porque ele está dando entrevista todos os dias, repetindo as mesmas falas, as mesmas narrativas, e isso não parece governar, isso parece uma atuação de podcaster. Algo assim, o Lula parece que está achando que governar é ficar falando o tempo todo e apontando o dedo, que é coisa que ele insiste em fazer, para os outros. O pessoal brinca, a gente já ironizou aqui que a culpa é do Lula, ele coloca em quem quiser. Então, em relação ao equilíbrio das contas públicas, ele tem responsabilidade. Ele se posiciona contra o corte de gastos, ele tenta trazer um eufemismo, chamar gastos de investimentos, muitas vezes sem que haja o retorno devido. Quando
você tem aí um governo que gasta mais do que arrecada. E isso vai gerando todo aquele efeito dominó. Quem também falou sobre a alta do dólar foi o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O petista atribui o movimento da moeda a ruídos e falou em comunicar melhor os resultados econômicos que o país está atingindo. Parece que essa é sempre a saída do governo. Quando tem algum tipo de desgaste, de impopularidade, mesmo que em determinados segmentos da sociedade, eles dizem que está faltando alguns ajustes de comunicação. Estão faltando. Nunca é a entrega mesmo do resultado. Vamos acompanhar o que disse o Haddad. Apesar da desvalorização ter acontecido no mundo todo de uma maneira geral, aqui aconteceu que ela foi maior do que nos nossos pares. Colômbia, Chile, México também tiveram. Isso atribui a quê? Eu atribuo a muitos ruídos. Eu já falei isso no conselho, no conselhão, eu falei disso. Se eu comunicar melhor os resultados econômicos que o país está atingindo. Rodrigo, é como se a população não estivesse entendendo a grandeza do governo e tudo que o governo tem feito em seu benefício. Esse é o cenário no Brasil? Segundo o Haddad, sim, né? Mas o Haddad está numa sinuca de bico, né? O que acontece? Ele fala que é ruídos, os ruídos a gente sabe de onde vieram, né? Os ruídos são o próprio Lula. Quem que está sendo ruidoso? É o Lula. Quando o Haddad diz que tem que melhorar a comunicação, ele está se referindo ao Lula. O Lula tem que melhorar a comunicação. Não dá para o Lula ficar nessa história de que um ataque especulativo. Quem é o agente provocador do ataque especulativo? Porque para ter especulação, você precisa ter alguma coisa que desestabilize antes da especulação. Alguma coisa crível. E é crível o presidente da República, que eu não sei ainda, né? Eu acho que está faltando tomar posse, virar presidente da República, em vez de ficar candidato 1 ano e meio. Mas assim, é crível o presidente da República dizer, olha, precisa ter intervenção, tem gente especulando contra o Brasil e a gente precisa fazer alguma coisa. Não precisa gastar reserva cambial, basta parar com esse discurso, porque ele não faz nenhum sentido. É básico. Agora, não é nem a questão de melhor comunicação. É óbvio que você está sendo irônico, porque não há ajuste possível de comunicação para o posicionamento errado, que tem gerado toda essa série de ruídos. Então é preciso mudar o posicionamento. É preciso reconhecer a necessidade de equilíbrio das contas públicas e fazer o dever de casa, né, Rodrigo? É basicamente isso. O Lula se recusa a tratar de gastos. Teve até um rumor circulando de que, como o Lula não aceita a desvinculação da saúde e da educação da receita corrente líquida, que é o sistema, né, para corrigir os gastos ou as despesas com saúde e educação, eles vão mudar o que é a receita corrente líquida. Então o governo sempre se atrapalhando, né? Ele cria como se fossem novas definições para as mesmas coisas, para que aquilo dê o que a gente costuma chamar aqui de que a matemática funcione, né? E não tem como funcionar, né? Hoje tinha uma matéria num jornal de grande circulação falando, olha, o CARF mantém a previsão de arrecadação de quase 60 bilhões com voto de qualidade e até hoje ele teve 0 adesão. 6 meses se passaram, você continua mantendo isso que é uma coisa fictícia nas receitas e despesas. Então você continua considerando que você vai conseguir arrecadar isso, mesmo que metade do período já tenha ido embora e você tenha arrecadado 0. Zero. Não é um pouquinho de 60 bi, é 0. Então, é isso. Essa obra de ficção está começando a cobrar o próprio preço. O mercado começou a olhar para isso com um pouco mais de cuidado e está vendo que a conta não vai fechar. O CARF é ali o Tribunal do Fisco, né? Isso. Onde você tem todos aqueles litígios em relação a disputas sobre questões de impostos, Exato. de pagamentos, e Então, o governo eventualmente fica com uma quantia, acaba vencedor ou não. Teve toda uma disputa, inclusive, sobre o mecanismo de votos. Isso, o desempate ficou agora com a Receita, né? Ou com a Procuradoria-Geral da Fazenda da União, que é quem normalmente ocupa ali a presidência do CARF. E aí o governo achava que, em fazendo isso, ele conseguiria empurrar mais gente para pagar ou antecipar essa dívida ou esse contencioso. Para entrar mais dinheiro no caixa. Com desconto para entrar mais dinheiro com mais velocidade e tentar fazer a conta fechar. Mas isso não está sendo suficiente para a conta fechar. Não está nem andando.
Não está nem andando. Muito bem, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, foi questionada sobre o que pode ser feito para conter a subida do dólar. Vamos assistir a resposta, porque vale a pena, depois a gente vai fazer algum contraste aqui. Pode soltar. Essa é uma pergunta que tem que ser feita para a política monetária, né? Eu não faço parte do Banco Central e nem dos diretores, mas a política monetária tem alguns mecanismos que podem ser acionados de acordo com a necessidade, um entendimento técnico do Banco Central. Da nossa parte, nós estamos mostrando claramente para o mercado que eu e o ministro Haddad estamos comprometidos com a responsabilidade fiscal. Nós temos uma meta esse ano que é a meta zero. Nós estamos focando no centro dessa meta zero, ou seja, não podemos continuar gastando mais do que arrecadamos. Rodrigo, foi bom a gente mostrar o Haddad antes e agora a Simone Tebet, porque ela fala eu e o Haddad. Eu e o Haddad estamos cuidando disso, quer dizer, ela não coloca o Lula. Ela, embora fale nós, etc., quando ela nomeia, ela fala dela, ministra do Planejamento, e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O Lula parece ser um fator complicador aí nessa combinação. O Lula é o ruído, né? Eu quero insistir nisso porque o Lula é o ruído. E esse é um problema, ninguém consegue conter o Lula. E isso tem, assim, é uma demonstração para o mercado financeiro, principalmente, de que, em indúbio, o Lula vai optar pela ala política do PT. Ele vai optar por ser um cara mais próximo do eleitoral do que do técnico, ou o Lula monetarista que a gente viu lá no Lula 1, que não existe mais. Esse Lula se perdeu em toda essa confusão dos últimos anos do Lula. Tudo que remete àquela agenda ideológica do PT, do desenvolvimentismo, do Estado como motor da economia. Exato. E que a gente sabe onde vai dar, né? Na crise econômica que explodiu no governo Dilma Rousseff, basicamente. Isso. Agora vamos fazer o contraste em relação à declaração da Simone Tebet, porque em 2022, essa mesma Simone Tebet atribuiu a subida do dólar a quantidade de vezes que o então presidente Jair Bolsonaro falava besteira. Então é curioso, porque naquela ocasião o ruído era o Bolsonaro. E agora, não é mais? Vamos ver o tweet. Olha aí, toda vez que a gente vê o presidente falar besteira, vemos o dólar subir, a inflação. Precisamos devolver a segurança jurídica e institucional ao nosso país para atrair investimentos. Presidência é lugar de dar exemplo. Vamos mudar o Brasil de verdade. Falou isso num programa de TV e foi reproduzido na conta de rede social dela. Não cabe hoje perfeitamente esse discurso, Rodrigo? O presidente, né? O presidente é o Já que não está nem nomeado ali na mensagem. Exato, é o presidente. Eu acho que cabe. E a Simone, obviamente, né? O Lula tem sido muito sensível a críticas, né? Então, o que a gente entende é que ninguém consegue se aproximar do Lula para criticá-lo ou para acender uma luz de alerta e falar, Lula, olha, é o seguinte, se continuar desse jeito, isso que você está fazendo é mais um tiro no pé, né? De terça-feira da semana passada para cá, o Lula já está virando uma centopeia de tanto tiro no pé que ele tem dado. Tem gente declarando aí que é tiro no coração, né? Quer dizer que ele caminha para uma futura derrota eleitoral se continuar com esse posicionamento. Em outro momento, Lula disparou contra o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disparou aqui em sentido metafórico, claro, em razão da taxa de juros, atualmente em 10,5%. O petista disse achar que o economista tem um viés político. Ele tem feito essa acusação de maneira recorrente, parece que é da entrevista todo dia, para apontar o dedo para o Roberto Campos Neto como culpado. Nós já falamos muitas vezes, e é preciso registrar, que o Lula indicou 4 diretores para o Banco Central que votaram junto com o Campos Neto pela manutenção da taxa de juros. Foi uma goleada, uma votação por unanimidade, 9-0, mas isso ele não mostra. Vamos acompanhar. O Banco Central tem uma função, sabe, que é cuidar da política monetária desse país, que é cuidar, sabe, de atingir a meta da inflação, e por isso nós acabamos de aprovar a meta de inflação de 3%, ainda vai continuar com 3%, e nós vamos tentar buscar isso. Agora, o que não dá é para você ter alguém dirigindo o Banco Central com viés político, sabe? Definitivamente eu acho que ele tem um viés político. Agora, veja, eu não posso fazer nada, porque ele é o presidente do Banco Central, ele tem um mandato, ele foi eleito pelo Senado, eu tenho que esperar terminar o mandato e indicar alguém. Aliás, o Campos Neto afirmou nessa terça, durante evento em Portugal, que o ruído fiscal e monetário colaborou para a interrupção de cortes na Selic. Abre aspas.
Isso tem muito mais a ver com os ruídos que foram criados do que com os fundamentos. Os ruídos estão relacionados a 2 canais. Um é a expectativa sobre o caminho da política fiscal e o outro é a expectativa sobre o futuro da política monetária. Fecho aspas. Também durante o evento, Campos Neto rebateu os ataques de Lula ao seu trabalho no Banco Central, afirmando que suas ações são técnicas. Vamos assistir. You have fought hard for the central bank's independence in Brazil, and yet now you are the subject of many attacks from President Lula. I think he called you an adversary and an enemy. Yes, well, I think as a central bank, we have to get away from the political arena and try to go on with the technical job. And I think what we did, I think, is a living proof that everything that was done was very technical. So during the elections in which Lula was elected, the incumbent president, in his last year of mandate, we increased rates in a cycle that went from 2% to 13.75%. That's the biggest increase in rates in an election year in the history of any emerging markets. So if that is not a proof that you are independent and you acted autonomously, it's difficult to find another example like that. So I think all this narrative that the central bank has been political, I think we have to get away from that and explain what we're doing. And I think what we're doing has been very technical. The last decision was unanimous, and we now have 4 members in the board that were chosen by the current president. And I think what we need to separate it was what is the political narrative. O Campos Neto disse algo que eu tinha acabado de dizer e que a gente falou nos últimos programas. 4 diretores foram indicados pelo próprio Lula, foi uma votação por 9-0, quer dizer, votaram junto com ele próprio. E ele também falou a respeito, agora me fugiu o outro ponto, eu já vou lembrar, mas Rodrigo Oliveira, o que você destaca desse embate? Eu acho que tá ficando muito fácil para o Roberto Campos Neto, na verdade. O outro ponto foi a lembrança dele da taxa de juros durante o governo Bolsonaro, inclusive no período eleitoral, que estava em 13,75%. Foi mantida ainda depois da eleição, mas ainda no governo Bolsonaro ela estava alta. Ela saiu de 2 para 13,75%. Foi um salto gigantesco. E ele fala isso para mostrar justamente a atuação técnica do Banco Central. Exato, eu tenho uma crítica pro Roberto Campos Neto, já falei, eu acho que ele não deveria, né? O preço da independência do Banco Central, da autonomia do Banco Central, é que os membros da autarquia não participem, né? Como a gente condena aqui, ou destaca participação de ministro do STF, claro, em eventos com empresários que estão sendo julgados, às vezes. É o ônus. Exato, e esse ônus o Banco Central também tem que ter. O Roberto Campos Neto não deveria ter ido, por exemplo, ao churrasco na casa do Lula no fim do ano passado. Assim como não deveria ter ido ao jantar na casa do Tarcísio, se não me falha a memória. Aparecido em foto com Ciro Nogueira, exato, votado de verde e amarelo, quer dizer, ele deu margem aí para esse tipo de exploração e isso, obviamente, acaba dificultando esse trabalho de explicar a parte técnica. Gerando ruído, mas aí você vê o que acontece. Tá ficando fácil para o Roberto, porque no fim das contas, hoje, depois que ele falou, o dólar deu uma arrefecida, né? Então, isso é pior ainda, né? O Lula fica mais incomodado ainda. O Lula fala, o dólar sobe. O Roberto Campos fala, o dólar desce. Aí depois a Tebet estragou tudo. Mas no fim das contas, o que a gente está discutindo aqui, você pode discordar do que o Banco Central está fazendo, etc. e tal, mas é muito difícil você tirar isso de contexto para falar, olha, isso foi política. Você não baixou o juro porque foi político, até porque ganhou ali os quatro ungidos, os 4 indicados pelo Lula no Banco Central. E eu queria só destacar um outro ponto. O Lula vive falando em intervenção do Banco Central no dólar. Só uma coisa que eu acho que é importante as pessoas entenderem é que o diretor de política monetária, Gabriel Galípolo, que é o primeiro indicado do Lula para o Banco Central e ex-número 2 do Ministério da Fazenda, é a pessoa que tecnicamente pode indicar para o presidente, para o resto do colegiado, essa história de, olha, a gente precisa ou não fazer uma intervenção. E depois, a decisão não é do Roberto Campos Neto, é uma decisão do colegiado novamente. Então, os 9 diretores têm que sentar e decidir sobre isso. Então, o Lula, ou ele se faz de desentendido, ou eu não posso definir aqui exatamente o que ele faz.
Ele se faz de desentendido para justamente não sofrer o desgaste com resultados econômicos insatisfatórios, para que a população pense que a culpa é de outra pessoa e não dele. E o Lula também disse, durante a entrevista à Rádio Sociedade, ser favorável a taxar o que chamou de carne chique. Vamos assistir. Aliás, já conversei isso com a Haddad, já conversei isso com o Galípolo, já conversei com o pessoal do Tesouro. Ou seja, eu acho que nós temos que fazer uma diferenciação, Silvana. É o seguinte, você tem, sabe, vários tipos de carne. Você tem carne chique, de primeiríssima qualidade, que o cara que consome ela pode pagar um impostozinho. Agora você tem um outro tipo de carne, que é a carne que o povo consome, né? Frango, por exemplo, não precisa ter imposto. O frango faz parte do dia a dia do povo brasileiro, o ovo faz parte do dia a dia, sabe? Então, uma carne, sabe, um músculo, uma fêmea, um colchão mole, sabe? Tudo isso pode ser evitado. Eu não entro em detalhe porque tem muita gente importante trabalhando nisso, mas eu acho que a gente precisa colocar a carne na cesta básica, sim. Tá? Sem que haja imposto, você pode separar a carne, você pode selecionar a carne. Você vai comprar uma coisa importada chique, tem que pagar imposto. Eu estou falando em imposto do povo brasileiro, ou seja, o povo mais humilde, o povo trabalhador, a classe média baixa, sabe? Essa gente que vai no açougue comprar um pedaço de carne não poderia pagar imposto, sabe? Como se fosse, sabe, uma pessoa mais rica. É possível fazer isso? Eu não sei. Mas tem que pagar imposto para comprar blusinha no exterior, né? Esse discurso do Lula não contrasta, Rodrigo, com aquela promessa de picanha para todo mundo? Pois então, a pergunta que ficou no ar é: picanha é carne chique ou não é? Essa é a dúvida agora que o pessoal está tendo para fazer o churrasco no fim de semana. Merece toda uma reflexão filosófica essa questão. Mas é porque o empresário que está atuando com proteína animal, como os irmãos Batista, ele é que pode ser atingido com taxação, mas não o eleitor. Como é que é esse raciocínio? Olha a coincidência, né? O Lula volta, né, aos ditames de outrora, como diria o filósofo. O Lula faz isso para beneficiar a parte do empresariado e não da população pobre. A população pobre pode, por exemplo, a gente, na regulamentação agora da reforma tributária, fazer com que ela receba esse dinheiro do imposto que ela pagou sobre a alimentação para gastar com outras coisas. E não você dar um benefício tributário ao empresário. Porque quando você faz esse tipo de coisa, você está dando benefícios tributários ao empresariado, que é o que o Lula gosta de chamar de rico. Então, o empresariado está ganhando e ele já está apontando alguns setores, como fizemos anteriormente, lá no governo Dilma, principalmente, né, com os campeões nacionais, para tentar favorecer alguns, né? E aí sempre entra nesse discurso que é para favorecer o pobre, quando na verdade está favorecendo o empresário e não o pobre. Muito obrigado, Rodrigo Oliveira, pela sua participação, trazendo sempre uma análise leve, didática e irreverente. E Papo Antagonista vai ter muita participação dele. Boa noite, bom trabalho. Boa noite.